capítulo 11. O tema dessa noite é um tema até bem sugestivo, né? Boca fechada não entra mosquito. Eu já passei por isso, pastor. Já, né? Às vezes está vacilante, não um mosquito, mas um bichinho entrar na boca e eu engasgar com ele. Não sabia se eu engolia para fazer digestão ou eu colocava ele para fora. Então cuidado, mesmo quando você estiver cochilando, fecha a boca para não entrar mosquito. Amém? Qual que é o tema dessa noite? Boca fechada não entra mosquito. Vai ter coragem de pôr isso na internet? Com certeza. Vamos lá. Eu quero falar nessa noite de um sujeito chamado Jefté. A palavra Jefté quer dizer Deus livra ou Deus abre as portas. Aleluia. Amém? Amém. Jefté foi um juiz no tempo dos juízes de Israel. Na época depois da morte de Josué, houve um grande período que não tinha rei em Israel. Era a época dos juízes, por exemplo, Débora, Gideão, Sansão, Jefté e alguns outros que julgavam as causas de Israel. Então naquela época não tinha rei, mas sempre Deus levantava alguém, como nos dias de hoje. Deus, ele sempre vai levantar alguém para falar da palavra dele, para ser o profeta atual, o profeta que não se corrompa. E Jefté foi um desses juízes da época. Eu quero que você acompanhe, por gentileza, a partir do versículo 1 do capítulo 11. Todos acharam? Amém. Já pensou na escola? Eu acho que deve ter alguém chamado Jefté com um aluno na escola. Jefté, presente, professora. Todo mundo olha, né? Jefté é um nome bem... Já pensou, Henrique? Pastor Adalto, iluminado por Deus, colocando seu nome de Jefté? Já pensou, Pedro? Vou matar meu pai. Jefté, mas o significado é lindo. Jefté quer dizer Deus livra. Vamos lá. Jefté, Deus livra. amém? Amém. Jefté, Deus Livra. Era então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerou a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa nação de Amon, os amonitas. Preste bem atenção. Essa nação dos moabitas e amonitas que perseguiram Israel por muitos anos, vocês sabem de onde essas duas nações foram geradas? Alguém lembra? Eu já preguei aqui. Essas duas nações saíram das entranhas de Ló. Essas duas nações. Vocês lembram que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele ficou no lugar chamado Zoar. E diz a palavra que as duas filhas de Ló olharam para ele, a esposa dele, mãe delas,
já tinha se tornado uma estátua de sal, e elas olharam para o pai e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, nós iremos nos deitar com o nosso pai, porque se não fizermos isso, nosso pai não terá linhagem, não terá descendentes. E desses relacionamentos errados, olha como as coisas erradas, elas tendem a se agravar lá na frente. Por causa desse ato insano das filhas de Ló, nascem as duas nações, uma de Moabe e outra de Amon. E agora essa nação está subjugando Israel. Essa nação foi uma pedra de tropeço na vida de Israel. Essa nação foi um estorvo sobre a nação de Israel. Porque eles vinham, eles roubavam e aniquilavam os sonhos de Israel. E daí entra Jefité nessa conversa. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém? Amém. Agora nós iremos para o versículo 29 do mesmo capítulo, que vai ser o texto que nós iremos embasar nessa noite. Lembramos que agora Jefté já não é mais aquele moço que teve que sair da casa dos seus pais, expulso pelos seus irmãos. Agora Jefté se torna uma pessoa importante, como eu e você somos importantes para Deus. Amém. Às vezes o mundo nos olha de uma forma diferente, mas nós não podemos nos comportar da mesma maneira que o mundo olha para nós, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém. Nós temos uma pátria celestial. Amém. E ela está pertinho de chegar até nós. Amém? No versículo 29, acontece do 29 ao 31, acontecem algumas coisas aqui que nós abordaremos, alguns princípios na vida de Jefté que ele não analisou antes de tomar essas decisões. A partir do versículo 29, eu quero que você acompanhe comigo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou a Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Quem que se apoderou de Jefté? Quem que encheu Jefté? Vamos lá, versículo 29. Então o Espírito veio sobre Jefté. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele vem sobre Jefté e encoraja Jefté. E agora Jefté já não é mais um homem comum. Além dele ser um homem valente, um homem que tinha estratégias, agora esse homem está sendo movido pelo Espírito do Senhor. E ele começa agora a tomar atitudes que ele não tomava antes. Agora ele é uma referência para os anciãos e para o povo de Israel. Agora ele é um líder. E ele toma uma decisão equivocada. Olha só no versículo 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos,
quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. A primeira atitude que Jefté toma, e eu queria traçar esse paralelo nessa noite, trazendo para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui nessa noite, quero que vocês prestem muita atenção, que isso vai refletir na área financeira de vocês, amém, vai refletir na área emocional de vocês, vai refletir quando vocês forem prestar uma faculdade, vai refletir quando vocês forem tomar uma decisão de comprar uma casa, de comprar um carro, de estabelecer novas amizades. É algo negativo que Jefté comete sem necessidade. Não tinha necessidade nenhuma, porque diz a palavra que Deus já tinha o enchido com o seu espírito. Deus já estava com ele. Deus já tinha dado sinais de que ele era com Jefté. Em primeiro lugar, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Jefté falou antes de pensar nas consequências. Jefté falou antes de pensar nas consequências. Hoje, no mundo atual que nós vivemos, você não pode nem brincar com as palavras. Tudo que você fala hoje é filmado. Tudo que você fala hoje é gravado. E tem palavras que não dá para voltar. Tem palavras que não dá para retroceder, porque você às vezes fala e automaticamente os meios da internet, do mundo comunicativo, eles absorvem muito rápido. Tem palavras que você fala que milhares de pessoas já viram e já ouviram. E você, quando quer consertar, quer apagar, não dá mais. É verdade. Então, qual que foi o primeiro problema de Jefté? Foi ter falado sem pensar nas consequências. Quantas pessoas nós não matamos? Quantos sonhos nós não matamos? Porque falamos sem pensar. Falamos sem analisar. Falamos sem observar o que está em contexto, aquilo que está no momento. A melhor coisa não é pedir perdão por aquilo que falou. A melhor coisa é você falar e não ter que pedir perdão. É não falar e não ter que pedir perdão depois. Porque depois que você falou, ou você feriu, ou será ferido. Você falou muitas vezes, você vai ter que assumir um compromisso que você não tem capacidade financeira, psicológica para assumir esse compromisso. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, principalmente quando você estiver em volta de pessoas mal intencionadas, porque pode ser que você não tenha chance de retroceder com as suas palavras. Nós estamos vendo homens importantes aí, como esse líder da França. É da França? Emmanuel Macron. Isso. Tem falado um monte de groselha. E isso tem afetado um país milenar, um país de destaque, um país de primeiro mundo. Você vê como uma pessoa despreparada, ela pode colocar um monte de situações a perder. Então ele fala algo desnecessário. Deus não pediu nada para Jefté. Deus não pediu para Jefté colocar a sua palavra em xeque. Porque é Deus que faz, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que restaura, é Deus que está no controle, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então guarde isso no seu coração. Jefté falou antes de pensar nas consequências. Será que muitas vezes o pastor Alexandre não é assim? Será que muitas vezes nós não falamos pelos cotovelos? É verdade.
Será que em vez de muitas vezes nós ficarmos de boquinha calada, será que nós não temos falado palavras desnecessárias? Porque aqui eu não vejo em nenhum momento, nem nos versículos anteriores, Deus cobrando alguma coisa de Jefté. E ele aqui assume um compromisso, fala palavras sem pensar. Olha só o que ele declara. Fez Jefté um voto. E geralmente um voto, quando você faz um voto, você está fazendo esse voto com outra pessoa. É verdade. E essa pessoa, ela guarda o que você falou. E o voto dele é muito sério. O voto dele, ele não sabia. Ele não sabia que quem iria sair ao seu encontro era a pessoa que ele mais amava. Era a filha dele. Olha só como ele não pensou. Olha que situação de um líder. Jefté era um líder. Nós estamos vendo aí líderes que não têm controle nas suas palavras. Quem quer liderar, quem quer crescer, escute mais e fale menos. Amém? Amém. Escute, nós temos 2 bocas ou 2 ouvidos? Então isso já dá para entender que se nós temos 2 ouvidos, passamos a ouvir mais e falar menos. Amém? Amém. E ele toma essa decisão. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Isso é uma decisão, não dá para voltar atrás. É por isso que quando você for fazer algo para Deus, saiba que tudo que Ele fez por você não foi levando em consideração as suas habilidades, aquilo que você é. Porque tudo que você é hoje é porque Ele te fez assim. Os seus valores, os seus princípios, a saúde que Ele tem te dado, tudo isso é benefício dEle, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade. Então vamos lá. Jefté falou antes de pensar nas consequências. Então, por gentileza, filhos, pense antes de falar. Não saia falando o que der na telha. Não saia falando aquilo que o seu coração impulsionar você a falar. Mas peça a Deus direção. Fale: meu Senhor, eu preciso falar algo para alguém, mas que não seja eu, mas me dá inteligência, me dá discernimento, move os meus lábios, glória a Deus, a minha mente, o meu coração, para que eu não venha ferir ninguém, ou para que eu não venha me comprometer, para que eu não venha colocar o meu caráter em xeque, para que eu não venha ser motivo de escárnio, de tropeço, de escândalo, para os meus irmãos, para os meus amigos, para os meus familiares. Amém? Amém. Vamos lá. Jefté, como líder e filho de Israel, eu não me recordo agora de qual linhagem sai Jefté, mas Jefté, ele é conhecedor das leis. E Jefté sabe que Deus nunca se agradou do sacrifício humano. Jefté sabe disso, porque
Jefité é um homem criado, vamos supor que nos dias de hoje ele seria um crente, um conhecedor das leis de Deus, Glória a Deus. um conhecedor dos estatutos de Israel. E Aleluia. ele sabia muito bem, porque lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, fala que Deus ele abomina o sacrifício humano em holocausto. Esses costumes eram dos cananeus, eram dos filisteus, de queimar criança nos altos dos montes. Eles sacrificavam as crianças a Moloque, aos deuses dele. Então essa prática em Israel, ela era abominação. Abre por gentileza em Números, em Levíticos, capítulo 18, e o versículo 21. Eu falei Números, né, meus irmãos? Levítico. Posso ler? Amém. Levítico capítulo 18, apenas o versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aleluia. Jefté, ele aparece no livro de Juízes. Provavelmente Jefté, ele conhece a Deus, e ele também conhece as leis de Deus. E num dos livros da Torá, do Pentateuco, está escrito que Deus abomina essa prática de você sacrificar alguém em holocausto. O que é holocausto? O holocausto é oferta queimada. Repita comigo: holocausto. Holocausto É oferta queimada. queimada. Então, a oferta de holocausto era onde se queimava o animal por completo. Não sobrava nada do animal. Não sobrava ossos, não sobrava pelo, não sobrava nada. Esse era o costume que Israel tinha de sacrificar em holocausto animais. Mas pessoas era abominável ao Senhor. Inclusive, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para que Isaac pede ao seu pai Abraão, para que ele sacrifique o seu filho Isaac. Quando Abraão pega o cutelo nas mãos e vai enfiar aquele cutelo no seu filho Isaac, diz a palavra que um anjo brada dos céus: não toque no menino. Aleluia. Na verdade, Deus só queria provar a fé de Abraão, mas Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho. Isso é uma prática pagã, e Jefté sabe muito bem disso. Como que Jefté tomou uma posição equivocada de falar: olha Senhor, se o Senhor me der os filhos de Amon nas minhas mãos, eu sacrificarei em holocausto o primeiro que aparecer na minha frente quando eu estiver chegando na minha casa. Mas por que ele faz isso? Porque era comum. As casas naquela época ficavam no fundo e na frente ficava o pasto de criação de animais. Então provavelmente ele estava na sua mente que quando ele chegasse em casa ele ia se deparar com um rebanho, mas não com a sua filha dançando, não com a sua filha tocando instrumentos. Então, queridos, em nome de Jesus, peça a Deus para que Deus venha guiar as suas palavras. Amém. Isso seja na sala de aula, isso seja na roda de amigos, seja dentro da igreja, seja dedilhando, porque hoje nós falamos pelos dedos, seja dedilhando no teclado do celular, seja falando no viva voz do celular. Tome muito cuidado, porque a sua palavra te levará
para uma vida de bênção ou te levará para uma vida de maldição. É. Amém? Verdade, amém. Outra posição que ele toma, no segundo exemplo, Jefté só pensou no momento atual e não analisou o futuro. Ele só pensou naquele momento. Ele falou: ó Senhor, o momento é esse. Quer dizer, ele não analisou o que poderia vir depois. Ele tomou uma posição baseada naquele momento atual que ele estava passando. Era o momento onde ele precisava dar uma resposta para o povo de Israel. Eu quero falar para você que você não precisa estar dando resposta para ninguém. Deus é a tua bandeira, é a tua vitória. Você não precisa, para sair bem na foto, estar dando explicação para as pessoas. Você não precisa disso. Porque Jesus, ele já fez o que tinha para fazer. Ele já deu a sua própria vida para que eu e você tivéssemos uma vida de crescimento, uma vida de bênção. Glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, para nós não ficar mal na foto, para nós não sair como é que se fala? Por baixo. Por baixo, ou não ser chamado de... Me ajuda aí, irmãos. Careta. Tem, nos momentos atuais de vocês, o que eles chamam, Ludi? Quando você... Me ajuda aí, tem careta, tem tantas coisas. Em que momento? Não, às vezes para nós não sair por baixo, aí nós temos que dar satisfação para os nossos amigos, ou se não, para as pessoas, para não ficar feio na foto, né? E foi a questão de Jefté. Jefté só pensou no momento atual. Ele não pensou naquilo que poderia acontecer depois. Deus, ele já iria dar a vitória para Jefté. Jefté ali só estava sendo apenas um instrumento, porque Deus, de todas as formas, se não fosse Jefté, Deus iria levantar outra pessoa para acudir a nação de Israel. Deus não pediu nada para Jefté. Então, o que nós aprendemos com isso nessa noite? Não prometa para Deus, nem para ninguém, aquilo que vai te pesar lá na frente. Porque diz a palavra que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dor. Glória a Deus. Olha só o transtorno agora na vida desse homem. Vamos acompanhar o texto. Vamos acompanhar o texto. Então não tome decisões no momento, momentânea. Não tome decisões, como é que se fala, motivados por alguém ou motivado por uma situação. Pense antes, reflita antes. Glória a Deus. Porque isso pode pesar depois. Sim. Sabe, ele só pensou nele. Isso é a verdade. Ele só pensou no sucesso dele. Agora ele é um líder, ele tem que dar um respaldo. Mas ele tinha que analisar e pensar, falar: olha, não, esse Deus, ele já fez outros milagres. Esse Deus foi o Deus que tirou o povo da terra do Egito. Mas vamos lá para o texto, queridos. Assim Jefté, versículo 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou. Quem entregou? O Senhor. O Senhor. Aqui não é mérito de Jefté. E não é por causa do voto. Aí nós pegamos no contraponto de pessoas que acham que é por causa de fazer demais. Olha, se eu subir no monte para orar, a minha fé com Deus, a intimidade com Deus, ela vai acrescentar. O meu nível de espiritualidade vai aflorar. Não. Aqui não é mérito de Jefté. Não foi por causa do voto que Jefté fez.
Mas é porque Deus, ele já tinha um plano para com Israel. Aleluia. Se Deus está na tua vida, filhos, se Deus está nos planos que você tem colocado diante dele, fique tranquilo. As coisas vão fluir naturalmente. Aleluia. E você vai ser um instrumento de bênção. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater com eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Mirite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Era ela filha única. Olha só, olha que decepção. A pessoa que você mais ama, a pessoa que você tem como a menina dos teus olhos. Sabe, agora, olha a decepção, ele fez um voto, e ele fez um voto a Deus. E naquela época, o voto teria que ser cumprido. E ele prometeu, foi as palavras dele: olha, Senhor, se tu me der vitória sobre os filhos de Amon, lembra-te que quando eu chegar na minha casa, o primeiro que sair ao meu encontro, eu consagrarei a ti, queimarei como oferta viva, oferecerei como holocausto. E agora quem sai ao encontro dele? A filha. Já pensou a precipitação? Lá atrás, falou precipitadamente. Será que nós muitas vezes não falamos assim? E depois para voltar? E a vergonha? Então é melhor muitas vezes ficar, Amém? É. Quem saiu ao encontro dele? A filha. Ele tinha mais outra filha? Não. Ela era a filha Única. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Olha que decepção. Deus não quer isso de nós, filho. O que as igrejas ensinam hoje? Ensina que se eu não fizer, Deus não faz por mim. E nós vamos adquirindo esses clichês, esses costumes, e nós vamos absorvendo para nós. Queridos, se fosse para Deus requerer algo de nós, Ele não tinha vindo ao nosso encontro. Ele não tinha dado como prêmio da salvação o seu próprio Filho. Ele não tinha nos curado e nos restaurado. Se Deus fosse requerer algo de nós, coitado de nós. Nós não temos a capacidade de fazermos algo que venha agradar o coração de Deus. Ele só aceita a nossa oferta por causa de Jesus, por causa da graça. Aleluia. Nós somos reconhecidos por Deus através da graça de Jesus. Aleluia. Nunca vai ser mérito nosso. Nunca vai ser mérito nosso. Amém? Amém. E agora? Jefité só pensou no momento. Então cuidado quando você for tomar uma decisão. Pensa primeiro. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir, para que você não tenha que pagar o preço. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. E quando ele abriu a boca lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele abriu a boca para falar: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essas foram as palavras
do nosso Senhor. Outra palavra que ele falou quando estava crucificado: está consumado. Então nós não precisamos nos comprometer com um Deus que tudo faz, um Deus que com tudo vê. Ou Deus não nos conhece? Conhece muito bem. Diz a palavra que Ele conhece a nossa estrutura. Amém? Amém. Versículo 36. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto, porque proferiu assim: ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Amém? Amém. Aqui há uma discussão teológica até hoje. Ainda não chegaram a um consenso, porque alguns teólogos da linha reformada alegam que o sacrifício feito por Jefité não foi o sacrifício de oferecer a sua filha em holocausto, foi o sacrifício de que ela permaneceria virgem para sempre, que varão nenhum tocaria nela. E outros dizem, a linha pentecostal, a linha não reformada, alega que sim, ela foi sacrificada, ela foi morta em sacrifício pelo voto que seu pai tinha feito. Mas no texto, observando o texto, essa linha de pensamento reformada, ela chega num consenso melhor. Vamos acompanhar o texto? Vamos lá. No versículo 37, disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, a chorar a minha virgindade. Amém? Amém. Então essa é a primeira linha de pensamento. Outro contraponto no texto: nós não iremos ver no texto que quando ela voltou, o seu pai a sacrificou. E lá em Hebreus capítulo 11, vamos lá para Hebreus, nós iremos ver Jefité como um dos heróis da fé. O texto não chega a uma conclusão que ela foi sacrificada em holocausto, mas o texto chega a uma conclusão que a virgindade dela foi sacrificada. Ela não teve o prazer com homem nenhum para o resto da sua vida. E aquelas mulheres pranteavam com ela nos montes, dando a observar o texto que elas pranteavam por causa da questão da virgindade. E Jefité aparece lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Vamos para Hebreus. Isso. Hebreus 11, só o versículo 32.
E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, olha Jefité aparecendo, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, se ele tivesse sacrificado a sua filha, queimado a sua filha no altar como holocausto, primeiro, que ele como israelita, isso era abominável aos olhos de Deus, e ele não iria aparecer em Hebreus sendo destacado como um dos heróis da fé. Então a primeira linha reformada, ela é a que dá para chegar mais perto daquilo que é verdade. E o texto mesmo não fala que ela foi queimada, mas fala que houve um sacrifício a respeito da sua virgindade. É por isso que nós temos que entender os planos de Deus. Vamos voltar e concluir a mensagem. Volta para Juízes. Versículo 38. Consentiu ele, vai. Consentiu ele, vai. E deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Amém? Amém. Terceiro ponto. Jefité venceu os filhos de Amon, mas perdeu para ele mesmo. O maior inimigo de Jefité foi ele mesmo. Jefité carrega no seu coração, na sua história, feridas que ele mesmo causou. Então tome muito cuidado, filhos. É o Espírito Santo que está hoje nos direcionando, Amém. selando os nossos lábios, Glória a Deus. para que nós não venhamos falar coisas desnecessárias, para que as nossas atitudes elas sejam pesadas na balança. Não venha tomar atitudes por causa do momento, mas pense o que poderá acontecer por causa das suas atitudes. Ele venceu. Deus fez o que ele queria. Ele recebeu. Ele saiu vitorioso. Mas qual que foi a recompensa? Uma vida amarga, uma vida de percas. Eu não estou colocando em xeque aqui, observe o texto. Eu não estou falando que ela não foi morta ou que ela foi morta. Se foi a virgindade dela, imagina agora o coração e todo o projeto dessa menina. Essa menina tinha planos em casar. Essa menina tinha planos em constituir uma família. E agora, por causa do seu pai, todos os planos dela são vetados. Você sabia que por nossa causa nós podemos ferir outras pessoas que estão em nossas voltas? É verdade. Então pense direitinho, ore a Deus, peça ao Espírito Santo direção. Nós podemos ferir os nossos pais, nós podemos ferir um irmão, nós podemos ferir uma pessoa que nós amamos, só por decisões que não são necessárias no momento. Deus não pediu nada para Jefité. Deus tem pedido algo para você que você não possa dá-lo. Você acha que um Deus que é Pai, que te ama, que já provou o seu amor na cruz do Calvário,
Você acha que Ele vai te pedir algo que você não tem capacidade de dar? É verdade. Jamais Ele fará isso. Ele sabe as nossas limitações. Que venhamos nessa noite entender que Ele é a nossa esperança. Aleluia. E que nele não há confusão. Que nele não há tristeza. Muito pelo contrário. Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Aleluia. Fica de pé, filhos. Lembre-se desse nome, Pedro. Quando chegar na sala de aula, observe se tem algum Jefité no meio, meu irmão. Porque o nome parece esquisito, mas o significado, Deus livra. Aleluia. Deus te livrará, filhos. Amém. Nos momentos mais difíceis da sua vida, não tome decisões e nem fale precipitadamente. Deixe Deus falar com você, porque lá no final a vitória é certa. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor eterno Deus, sabe, Senhor, essa palavra falou diretamente ao meu coração. Porque talvez, ó Senhor, na minha vida eu devo ter ferido pessoas. E até eu pergunto para elas mesmas. Mas muitas vezes palavras que saem dos nossos lábios ferem, machuca. Muitas vezes decisões, ó Senhor, que tomamos na hora da raiva, na hora de tirar proveito, sem pensar nas consequências. E isso, meu Deus, desabona pessoas que amamos. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Faz que venhamos crescer na Tua graça, no Teu amor, no Teu conhecimento. Ó meu Deus, um culto desse. Tantas pessoas que eram para estar aqui, meu Senhor, e não estão, ó meu Deus. São nesses cultos que o Senhor se revela a nós. São através desses cultos que nós somos ensinados a não se precipitar, porque Tu és a nossa esperança. Amém. Tu és o nosso rochedo. Tu és a nossa cidadela. Muito obrigado, Espírito Santo, porque usaste o exemplo de Jefté para nos ajudar. Mas que nós não venhamos tomar os exemplos desse homem, mas que quando o Teu Espírito nos encher, nos capacitar, venhamos deixar Ele nos moldar para louvor da Tua glória. Glorifique esse Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Podeis assentar.